Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para esse aulão para o concurso da EMCE, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer um aulão sobre um tema para assistente administrativo, eficiência, eficácia, efetividade, não é isso? Vamos falar de competitividade, produtividade, mas antes, só relembrar aqui, eu sei que você já está inscrito no concurso, mas olha só para relembrar, até porque esse nosso aulão aqui não é para qualquer cargo, é para assistente administrativo. A organizadora do nosso concurso é o Instituto AOCP, no qual nós temos muita experiência, porque nós preparamos para muitos concursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que a maioria foi realizado pelo Instituto AOCP. São 30 vagas, a remuneração é de R$ 1.600 e a nossa prova está marcada para o dia 18 de fevereiro. O nosso curso online, ele está completo, com exceção da parte de legislação da EMCE que eu estou gravando. Eu tinha ela toda gravada para a EBC, estou terminando aí de preparar tudo bonitinho, com vários exercícios, para que você não erre nenhuma questão. É impossível errar uma questão dessa legislação da EMCE, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, a parte de conhecimento específico está totalmente completa, legislação do SUS, português, todas as outras disciplinas está completíssimo o curso, com muitas questões de provas anteriores do Instituto AOCP. Você não pode deixar. Para este cargo de assistente administrativo, não tem quem prepare melhor no Brasil, tá? O nosso curso para assistente administrativo, vou já começar o nosso aulão, pessoal, vou fazer aqui meu comercial rapidinho, tá? Tá R$ 329, ele é um curso completo, contém vídeo aulas de teoria e exercício, um simulado online, inclusive tem um simulado aqui no nosso canal no YouTube, para a EBC, completo, pessoal, você pode baixar, aí você só não aproveita as questões de legislação da EMCE, todo o resto você aproveita, completo, aí você vai saber, você assistindo esse simulado todo, você vai conhecer a equipe e vai ver que não tem comparação. Então, vídeo aula de teoria e exercício, mais um simulado online com correção em vídeo, quer dizer, mais apostila em PDF e mais a revisão de véspera online. Na semana de véspera da prova, na segunda-feira, uma semana antes, na segunda-feira que antecede, a gente libera as videoaulas para você fazer um apanhado geral, com bastante exercício, para você relembrar a matéria. Nosso site é o lojadoconcurseiro.com.br, é lá que você pode adquirir esse curso completo. Pode parcelar em até 12 vezes, com juros, tem um pequeno juros do PagSeguro, mas você pode parcelar se for do seu interesse. Temos lá também curso online de conhecimentos comuns a todos os cargos. O pessoal da área de saúde, da área assistencial, também pode adquirir. Apenas 180. A parte comum, português, legislação do SUS, a parte comum toda você pode adquirir. Tá bom? Então vamos começar aqui o nosso aulão, tá certo? Então esse aulão vai falar de eficiência, eficácia, produtividade e competitividade. Eu sou o professor Petrônio Castro, como já disse aí, como já me apresentei. Então vamos aqui fazer uma diferença entre cada uma desses termos, tá? Então, eficiência, eficácia, efetividade, produtividade e competitividade. Antes de fazer a leitura, presta bem atenção, pessoal. Você precisa ter ideia. Primeiro, eficiência versus eficácia. Eu vou bater muito nessa tecla aqui nessa aula, vou resolver questões da AOCP. É uma aula reduzida, mas bem importante para a tua preparação. Principalmente se você ainda não é aluno da Loja do Concurseiro. Vai te ajudar bastante. Eficiência versus eficácia. Eficiência, pessoal, nada mais é do que você fazer o melhor uso possível dos recursos que você dispõe. Já a eficácia é atingir o resultado. Você, por exemplo, é eficiente quando, por exemplo, vai ao supermercado com um valor, por exemplo, R$50, quando chega em casa, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa diz assim: mãe, mulher, que legal, quanta eficiência, você foi com apenas R$50 e trouxe tudo isso de compras. Você foi eficiente, porque você fez o melhor uso dos recursos, um bom uso dos recursos. Então tem a ver com ser econômico, tem a ver com não ter desperdício. Sim, puxa, você assistiu todas essas aulas em apenas... Você estudou toda esta matéria em apenas 2 horas? Professor, o senhor conseguiu em meia hora ver todo esse assunto? Quanta eficiência? Aí no caso já não é o dinheiro o recurso é o tempo. E assim vai, seja qual for o recurso, seja o tempo, seja material, seja financeiro, fazer bom uso do recurso é ser eficiente.
tá certo? Já a eficácia é atingir resultado. É importante saber que um não é pré-requisito para o outro. Para eu alcançar o resultado, eu tenho que ser eficiente. Não necessariamente. Eu posso atingir o resultado, por exemplo, na minha empresa, porque meus concorrentes são muito fracos, por exemplo. Você pode passar no concurso público mesmo sem ter sido muito eficiente, porque o seu concorrente foi pior do que você ainda. Então você vai lá e atinge o resultado. Não necessariamente, tá? Claro que se você atingir o resultado, se você tivesse sido eficiente num plano, provavelmente e certamente, na verdade, certamente, o seu resultado seria maior ainda, mas isso não quer dizer que você não vai atingir o resultado. Tira da cabeça que é preciso ser eficiente para alcançar a eficácia. Então, o primeiro momento é esse, eficiência versus eficácia, tá bom? Já a efetividade, pessoal, tem a ver com o impacto do resultado. Tem que ter muito cuidado com isso. Essa palavra, ela é muito utilizada quando você estuda administração pública. Você atingiu o resultado? Atingiu. Passou no concurso? Passou. Agora, isso trouxe o impacto desejado para a sua vida? Você fez o concurso público porque você queria uma remuneração melhor, você queria estabilidade, você queria mudar de vida, ter uma vida melhor. Trouxe esse resultado? Trouxe. Ok, então teve efetividade. A prefeitura normalmente vacina crianças contra alguma doença, tá certo? Ela vacina com que objetivo? Por exemplo, diminuir a mortalidade infantil. Então é assim, ela se utiliza dos professores, dos médicos, da comunidade para vacinar todas as crianças. Ela se utiliza da melhor maneira possível dos recursos, então ela está sendo eficiente, ok? Conseguiu vacinar todas as crianças no prazo? Sim, então foi eficaz, teve eficácia. Agora, daqui uns 2 anos eu pergunto, essa vacinação diminuiu a mortalidade infantil? Sim, ok, então foi efetivo, teve efetividade aquela medida. Então, efetividade é o impacto do resultado, o impacto que o resultado traz. Se for o que você espera, tudo bem. Agora, produtividade e competitividade são termos mais aplicados a empresas, a organizações, tá bom? Competitividade é você ser melhor que o seu concorrente, tá? Fazer uma coisa melhor que o seu concorrente. Você ter um diferencial competitivo, ter uma vantagem competitiva. Por exemplo, máquinas melhores, processo produtivo mais enxuto, pessoas mais bem treinadas. Você tem uma vantagem competitiva, então aí vem a ideia de competitividade, ser melhor que os seus concorrentes. E produtividade tem tudo a ver com eficiência. Nós vamos ver, é fazer o máximo de resultado com a menor quantidade possível de material, de recursos. Mas vamos com calma, isso é só para abrir a mente, para a gente agora sim começar a fazer leituras, inclusive das obras que o Instituto OCP utiliza para fazer o concurso, fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Eficiência, utilizar da melhor forma os recursos disponíveis. Já eficácia, atingimento de resultado. Aqui é importante saber que a produtividade, ela tem a ver com a eficiência, já a competitividade tem a ver com a eficácia. Então, eficiência é utilizar da melhor forma os recursos disponíveis. Eficácia é atingimento de resultado. Efetividade, eu falei para vocês, a palavra-chave é impacto. Impacto das ações, impacto dos resultados. Quer dizer, o resultado foi atingido, mas ele trouxe o impacto que eu esperava para a minha vida, para a nossa empresa, aí é efetividade. Produtividade é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Quer dizer, tem que ver essa relação. Quer dizer, eu utilizei pouco recurso e tive um resultado muito grande. Então, a produtividade foi alta, entendeu? Não teve desperdício praticamente. É mais ou menos o mesmo, é praticamente o mesmo conceito de eficiência, só que com uma aplicação na parte empresarial, tá? No fazer. E a competitividade é o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Então, o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes, competitividade. Numa prova, pessoal, ele não vai colocar a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Isso aqui podia ser eficiência. Mas se ele colocar na prova esta frase, ele não vai colocar numa alternativa eficiência em outra produtividade, porque esse conceito também pode ser aplicado à eficiência, tá bom? Tem que ter cuidado. Eficiência está atrelado à produtividade.
E competitividade está atrelado à eficácia. Então vamos fazer uma leitura aqui de alguns textos e quadros que a gente construiu para você não errar na prova. Até porque aqui está bem direcionado para a banca, Instituto AOCP e a OCP, que são do mesmo grupo. Diferenças entre eficiência e eficácia. Eficiência, presta bem atenção aqui, ó. Eficiência. Eficiência é como as coisas são feitas. Eficiência é o passo a passo, o processo de se fazer as coisas. Já a eficácia é para que as coisas são feitas. Presta atenção, o Instituto AOCP já perguntou um monte de vezes, uma porção de vezes, só isso aqui que está de vermelho, só isso aqui, para você diferenciar. Eficiência é como as coisas são feitas, a maneira de se fazer as coisas da melhor maneira possível, como são feitas. Eficácia é para que as coisas são feitas. Eu estou fazendo desse jeito para passar no concurso, eu estou estudando horas para passar no concurso. Para que são feitas? É o resultado. Então vamos aprofundar. Eficiência. De que maneira são executadas? Quais os passos para executá-las? O passo a passo. ênfase, foco nos meios. Já aqui, na eficácia, o foco é nos resultados. Aqui na eficiência, a ênfase é nos meios. Fazer as coisas de maneira correta. Fazer as coisas da maneira correta. Aqui, pessoal, é fazer as coisas corretas. Por exemplo, você pode fazer as coisas da maneira correta. Você todo dia estuda 4 horas. Ainda vai para o cursinho preparatório aí na sua cidade. Ok, está fazendo as coisas da maneira correta. Mas será que está fazendo a coisa correta? Será que está estudando com o curso certo, com o material certo, direcionado? Isso é fazer a coisa correta, tá? Então você tem que fazer a coisa certa, fazer a coisa correta. Fazer a coisa correta é eficácia. Agora, fazer as coisas de maneira correta é eficiência. É muito parecido, pessoal, mas tem que ter muito cuidado. Fazer a coisa correta é resultado, tá bom? Eficácia. Quais resultados elas trazem? Quais objetivos alcançam? Falou em resultado, falou em objetivo, falou em meta, atingir resultado, atingir objetivo, atingir meta, eficácia, tá bom? Falou em maneiras de fazer as coisas, aí você tem a eficiência, tá bom? Cuidado, como as coisas são feitas, como a maneira é eficiência. Para que as coisas são feitas? Eficácia, tá bom? Então vamos seguir aqui. Olha só aqui então uma primeira questão do Instituto AOCP, da prova da EBSER, da Universidade Federal de Minas Gerais, para assistente administrativo. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e da eficiência simultaneamente. Assinale a alternativa que apresenta um conceito de eficiência, tá? Ele quer um conceito de eficiência. Para que as coisas são feitas? Os resultados que as coisas feitas trazem. ênfase nos resultados. Como as coisas são feitas, os objetivos que as coisas feitas alcançam. Eficiência, pessoal, eficiência é a maneira como as coisas são feitas. É como as coisas são feitas. Quando você fala em resultado, isso é eficácia. ênfase nos resultados é eficácia, tá certo? Para que as coisas são feitas? Para que é resultado? Ou seja, é eficácia. Os objetivos, objetivo, meta, resultado, tudo isso é eficácia. Então a única resposta aqui é como as coisas são feitas. Isso é eficiência. Você vê que isso aqui foi tirado lá do nosso quadro, da nossa tabela, tá bom? Olha outra questão aqui que podemos fazer, já sobre eficácia. Tá aqui, olha, também, olha, Universidade Federal do Ceará, por exemplo, tá? Então, olha só. Assistente administrativo. A administração estratégica busca tornar a organização eficiente e eficaz sob condições constantemente mutáveis. Assinale a alternativa que apresenta um conceito de eficácia. Eficácia. Para que as coisas são feitas? A maneira como as coisas são executadas. Enfatiza os meios. Como as coisas são feitas? Os passos para executar as coisas. Preste atenção que você já sabe que eficácia tem a ver com resultados, tá? E não meios. Quando você vê aqui, olha, a maneira como as coisas são executadas, isso é eficiência. Enfatiza os meios, é eficiência. Como são feitas as coisas? Eficiência.
o passo a passo para fazer as coisas. Eficiência. Então a resposta só pode ser aqui: para que as coisas são feitas? Para que aí nós estamos diante da eficácia? Tudo bem? Então é tranquilo, mas você tem que ter saber bem direitinho a diferença. Tá bom? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Eficiência e eficácia. Não basta ser eficiente, também não basta ser eficaz. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficiência e da eficácia simultaneamente. Eficácia é uma medida normativa do alcance de resultados. Falou em eficácia, alcance de resultados. Ao passo que eficiência é uma medida normativa de utilização de recursos nesses processos. Quer dizer, o uso dos recursos, a utilização dos recursos, como os recursos vão ser usados? Eficiência. Alcance de resultados, eficácia. Tá bom? Então isso é tranquilo, é do livro que a gente está usando, direcionado bem para a prova. Em termos econômicos, eficácia de uma empresa se refere à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos, bens ou serviços. Então, do ponto de vista econômico, o que vem a ser eficácia? Tá? A capacidade da empresa de satisfazer a necessidade do público através dos seus bens, através dos seus serviços. E eficiência, do ponto de vista econômico, é uma relação técnica entre entrada e saída. Entrou tanto de matéria-prima, saiu tanto de produto final. Nesses termos, a eficiência também é uma relação entre custo e benefício, tá? Então, quer dizer, essa relação. Normalmente, as relações são eficiência, mas tem que ter cuidado. Eu coloquei aqui para vocês para facilitar. Eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Isso também poderia ser o conceito de produtividade. Então, eficiência, relação entre os recursos utilizados, eu usei tanto de matéria-prima e eu consegui tanto de produto final. Mas também é a razão entre o esforço e o resultado. É a razão entre a despesa e a receita. É a razão entre o custo e o benefício resultante. Todas essas relações aqui são eficiência, tá bom? Agora tem que ter cuidado para não errar na eficácia. Nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa pode ser eficiente em suas operações e pode não ser eficaz ou vice-versa. Pode ser ineficiente em suas operações e mesmo assim ser eficaz, muito embora a eficácia fosse bem melhor quando acompanhada da eficiência. Pode também não ser nem eficiente nem eficaz. O ideal seria uma empresa igualmente eficiente e eficaz. Tá bom? Então vamos aqui seguir mais um pouco e aprofundar. A eficiência já é sendo repetitiva agora, tá, pessoal? A eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas. Eficiência, fazer corretamente as coisas. Não é isso? Da melhor maneira possível. Daí a ênfase, o foco nos métodos, nos processos, nos meios e também procedimentos internos. A eficiência tem a ver com a parte interna da empresa. Já a eficácia se preocupa em fazer as coisas corretas. Não é fazer as coisas da maneira correta. Fazer as coisas corretas, fazer a coisa certa, a coisa correta, para atender às necessidades da empresa e do ambiente que a circunda. A eficiência se concentra dentro da empresa, nas operações, e tem a atenção voltada para os aspectos internos da organização. Por sua vez, a eficácia se concentra no sucesso do alcance dos objetivos e tem a atenção voltada para os aspectos externos da organização. Falei para vocês que a eficácia tem a ver com a competitividade, a eficiência tem a ver com a produtividade. Então, um é aspecto interno, outro externo. Olha mais um quadrinho aqui para você fixar bem legal, tá? Relembrando. Eficiência, utilização do recurso. Eficácia, alcance de resultados. Eficiência, em termos econômicos, relação técnica entre entradas e saídas. Relação entre custo e benefício, tá bom? E olha só aqui, já a eficácia, em termos econômicos, capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade
por meio do suprimento de seus produtos, bens ou serviços. Aí, repetindo aqui, eficiência, relação entre recursos aplicados, produto final obtido. Esforço, resultado, despesa, receita, custo, benefício. E por último, eficiência, ênfase nos métodos e procedimentos internos. Eficácia, fazer as coisas corretas para atender às necessidades da empresa e do ambiente que a circunda. Aqui interno na eficiência, aqui externo na eficácia, tá bom? Então, mais uma questão aqui muito interessante, também do Instituto AOCP, da Universidade Federal de Sergipe. Embora fosse desejado, nem sempre a eficiência e a eficácia andam de mãos dadas. As afirmações a seguir apresentam exemplos de conceito dos dois termos. Anote o número. 1 para eficiência, 2 para eficácia, tá bom? Então temos aqui, ó, fazer corretamente as coisas. Fazer não é fazer a coisa correta, fazer corretamente, fazer da maneira correta. Então seria o 1. Isso aqui é eficiência. Alcançar objetivos por meio dos recursos disponíveis. Ele falou meio, falou recurso, mas alcançar o objetivo é alcançar resultado, é eficácia. Relação técnica entre entrada e saída, a relação entre entrada e saída é eficiência. Capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos, bens e serviços. Capacidade de satisfazer uma necessidade é a eficácia, é o 2. É o 2. Razão entre esforço, resultado, eficiência. Relação entre despesa e receita, eficiência. 1, 2, 1, 2, 1. Tá? Essa questão é muito boa. Ah, tá automatizado aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ok? Então essa é a relação para que você não erre na sua prova, tá bom? Letra D de dado. Olha mais uma questão aqui, ó, do Instituto AOCP. Sobre eficiência e eficácia, é correto afirmar que eficiência é a capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo. Acabou a questão, maravilha! Ser eficiente, eficiência é produzir o máximo com o mínimo de recursos, é fazer o bom uso dos recursos. Então só pode ser realmente aqui. Ele fala na letra B que eficiência é a capacidade de atingir o objetivo. Atingir o objetivo não é eficiência, atingir o objetivo é eficácia. Eficiência estabelece a relação entre os resultados e os objetivos. Não, entre os resultados e os objetivos é eficácia. Presta atenção, hein? Ele não falou aqui, pessoal, ele não falou aqui em recursos e resultados. Ele falou entre resultados que se espera e objetivo. As duas palavras têm a ver com eficácia. Então, isso aqui é eficácia. Eficácia está associada à racionalidade, à produtividade. Não, eu falei para vocês que a eficácia está associada à competitividade, à eficiência, que está relacionada com a racionalidade, o uso racional das coisas, produtividade. Por último, a eficácia está associada a produzir o máximo com o mínimo de desperdício. Não, mínimo desperdício, eficiência. Então só pode ser mesmo a letra A na quarta questão. Só relembrando, não deixe de adquirir o teu curso completo, vale muito a pena, tá bom? lojadoconcurseiro.com.br. Se gostou desse aulão, quebra o galho, coloca aí um like, ou então, se não gostou, deixa um motivo lá pra gente, para que a gente possa trabalhar e melhorar cada vez mais as nossas videoaulas. Então agora, produtividade e competitividade. Nós já falamos, mas agora vamos aprofundar um pouco, tá bom? Então, produtividade. A produtividade é basicamente definida como a relação entre produção e fatores de produção utilizados. Quer dizer, então vamos ver o conceito de produção e também vamos ver aqui o conceito de fatores de produção. Produção é definida como os bens produzidos, quantidade total de produtos produzidos. Já fatores de produção são definidos como pessoas, máquinas, materiais e outros. Quanto maior for a relação entre quantidade produzida por fatores utilizados, maior é a produtividade. Imagina que você vai usar 4 quilos de algum produto, por exemplo, de trigo, e consegue fazer uma quantidade de 80 unidades, vamos dizer assim, de um bolinho, por exemplo. 80 dividido por 4, não é isso?
vai dar 20. Em outra pessoa com os mesmos 4 quilos, ela desperdiça menos. Então ela consegue fazer 100 unidades. 100 dividido por 4 dá 25. Então, ó, quanto maior for a relação, 25 é maior que 20. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fator de produção, foi produzido 25 por 1. 25 unidades para cada quilo. Aqui 20 unidades para cada quilo. Então, quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior será a produtividade. Mas é bem importante você perceber que é praticamente o mesmo conceito de eficiência. Relação entre produção e fatores de produção, entre recursos e resultados. Já a competitividade é a característica ou capacidade de qualquer organização em lograr cumprir a sua missão com mais êxito que as outras organizações competidoras. É ser melhor que o seu competidor, que o seu concorrente. Competitividade, como eu falei para vocês, está relacionado com eficácia. Competitividade é uma tradução particular de eficácia que se aplica às empresas. A empresa mais eficaz é aquela que consegue transformar um grande número de pessoas em seus clientes, obter lucro e sobreviver com isso. É a capacidade de ser melhor do que os seus adversários. Uma empresa é competitiva quando tem alguma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Aqui eu dou alguns exemplos de vantagens competitivas: qualidade do produto, custo baixo, velocidade, inovação e flexibilidade. Se você tem isso melhor do que o seu concorrente, daí surge uma vantagem competitiva. Quinta questão, mais uma do Instituto AOCP. Assinale a alternativa que apresenta o conceito que diz respeito ao sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Então, o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes é produtividade? Não. Se fosse produtividade, você ia ter uma questão nula, porque ia ter duas respostas aqui, porque a eficiência tem basicamente o mesmo conceito. É eficácia? Sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes só pode ser a competitividade, tá bom? Aí, por que não é eficácia? Porque aí é uma aplicação prática da eficácia nas empresas. Não é eficácia, tá bom, pessoal? Aqui realmente é competitividade. Sucesso de uma empresa comparado com a outra, competitividade. E outra que não é da OCP, mas a gente trouxe aqui para não deixar sem a gente treinar. Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente. Ele coloca uma sentença aqui, uma lacuna, né? É a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, ou produção. É a otimização dos recursos disponíveis para a obtenção de melhores resultados para a organização. Eficiência? Não tem. Pode ser, pessoal, olha, otimização dos recursos disponíveis para obter melhores resultados. Poderia ser eficiência, mas a banca não é besta. Ela não colocou. Então, isso aqui só pode ser produtividade. Produtividade, tá certo? Então, essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso curso está todo gravado, essa parte específica. Muita aula, muitos exercícios do Instituto OCP. Vocês vão gostar, vai valer a pena. Valeu, pessoal. Até o próximo aulão. Tchau.